Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Encucado. Para nós é uma imensa honra e um prazer ter você por aqui. Se é novo no canal, se inscreva, deixe seu like. Bom, sem esticar muito o chiclete, vamos para o vídeo. Dez fatos sobre a China que você não sabia. Aposto que vira e mexe você se depara com uma notícia sobre a China, não é? Seja sobre sua grande economia que está sempre em expansão, seja sobre o controverso autoritarismo do governo, ou até de doenças que podem surgir lá. Enfim, devido à sua enorme importância mundial, hoje é impossível você não se deparar frequentemente com alguma nova notícia sobre a China. E é por isso que o Encucado trouxe 10 curiosidades sobre a China que você não sabia. Número 1. A corrida é o esporte mais popular da China. A corrida é atualmente uma febre na China, sendo que 44% dos chineses estão praticando esse esporte neste momento. Segundo especialistas, em 2016 havia na China mais de 1 milhão de corredores. Além disso, houveram mais de 100 maratonas no país neste ano. Mas não é só de corrida que vivem os chineses. Outros dois grandes esportes são o badminton e o tênis de mesa. A China sempre se sai bem em competições internacionais nesses esportes. Além disso, outros dois esportes populares na China são o basquete e também o futebol. O futebol sendo um pouco menos popular, mas pode passar o basquete em breve. A China vem trabalhando pesado no futebol e pretende se tornar uma potência no esporte até 2050. 2. O futebol surgiu na China? Falando em futebol, já ouviu falar que o futebol começou na Inglaterra, não é? Bom, a verdade é que foi a China que inventou esse esporte. Era um esporte muito praticado e popular há 2.000 anos atrás, nos séculos 2 e 3 a.C. Chamavam isso de Cuju, o que literalmente significa chutar as bolas com os pés. Realmente, esta é uma das curiosidades sobre a China que muita gente desconhece. 3. A China é o país mais populoso do mundo. A China possui hoje mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. 1 em cada 5 pessoas é chinesa. A Índia é o grande rival nesse aspecto, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Mas ainda assim longe da China. O terceiro país, os Estados Unidos, já está extremamente distante da Índia, pois possui uma população de 330 milhões de pessoas. O mandarim é a língua mais popular do mundo, pois possui mais de 1 bilhão de falantes fluentes. 4. A China é o maior país do mundo? Embora seja extremamente grande, ao contrário do que muitos pensam, a China não é o maior país do mundo. Ela é apenas o terceiro maior país. O seu tamanho é muito próximo ao dos Estados Unidos e do Canadá. Eles possuem uma área na casa dos 9 milhões de quilômetros quadrados. Porém, o tamanho da China não chega nem perto do tamanho da Rússia, por exemplo. A Rússia possui mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, o dobro da China. 5. A China só possui um fuso horário? Mesmo com sua enormidade,
a China possui apenas um fuso horário. Para você ter uma ideia, o Sol chega a nascer apenas às 10 horas da manhã, em algumas cidades. Até 1949, o país possuía 5 fusos horários. Porém, a partir daquele ano, o Partido Comunista Chinês acabou com essa festa e estabeleceu o horário de Beijing como o único horário. 5. Cerca de 35 milhões de chineses vivem em cavernas. Não é só o Batman que gosta de morar em caverna. Mais de 35 milhões de chineses vivem em cavernas. Eles utilizam uma arquitetura chinesa que data da Idade da Pedra. Eles gostam bastante dessas habitações nas cavernas porque elas são baratas para construir. São frescas no verão e também são mais fáceis de serem aquecidas durante o inverno. 6. Você só pode ter filhos com permissão do governo chinês. Na China, caso você queira ter um filho, você precisa se inscrever e seja aprovado em um certificado de planejamento familiar. Isso deve ser feito 3 meses antes ou depois da gravidez. E somente com o certificado recebido, o bebê estará legalizado. Além disso, o aborto é legalizado na China. E mais de 13 milhões de crianças são abortadas por ano. A China também possui um grande histórico de abortos forçados, ou seja, o aborto sem o desejo da mãe. 7. Diversos sites famosos são proibidos na China. Está pensando em viajar para a China? Enquanto estiver lá e ficar postando uma foto atrás da outra no Instagram ou no Facebook? Pois pode tirar seu cavalinho da chuva, porque isso não é permitido. A não ser que você use programas como VPN. Sites como Instagram, Google, Facebook ou YouTube são proibidos na China. Isto porque o governo chinês quer controlar todas as informações que são postadas e baixadas da internet. E também para que possa haver este controle, os sites devem ser chineses. 9. Chineses comem diversos tipos de animais. Essa história de que os chineses têm um gosto muito peculiar para a alimentação, você já deve ter ouvido por aí. E isto tudo é verdade. Eles comem várias coisas que, para nós, não é muito normal. Portanto, os chineses comem todo tipo de animal, incluindo ratos, cachorros, morcegos, insetos, escorpiões, cobras, aranhas, etc. Inclusive, em certas cidades chinesas, são consumidos milhares de cachorros para celebrar o verão. Em Yulin, uma cidade do sudeste chinês, cerca de 10 mil cachorros são abatidos em um festival que celebra o verão. Eles acreditam que isto trará sorte durante o verão. 10. Recentes epidemias mundiais têm tido origem na China. Como você já sabe, os chineses têm um gosto muito amplo. O problema disto é que, muitas vezes, neste processo, vírus são passados para humanos. E posteriormente se espalham, criando epidemias ou endemias locais. Foi assim com a gripe aviária, com o SARS e mais recentemente com... Inclusive se supõe que é proveniente de morcegos. Porém, ainda não se sabe se alguém ingeriu diretamente um morcego ou se o morcego infectou outro animal e posteriormente esse animal foi consumido por um humano. E aí, o que você achou dessas curiosidades sobre a China? Já está de malas prontas para ir para lá? Bom, então boa sorte. Muito obrigado por todos que assistiram esse vídeo até aqui. Nos siga também no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo. Por enquanto é só. Forte abraço!